Oi, prezados. Vamos falar um pouquinho de transmissão de sinais em corrente, né, dentro da disciplina de laboratório de instrumentação, aí no nosso curso de eletrônica. Bom, continuando, né, a importância do zero elevado. Se a gente olhar esse circuito aqui embaixo, ó, né, ele mostra que eu estou transformando a faixa de 50 a 150 mili na faixa de 1 a 5 volts, né, de 1 a 5 volts. E não 0 a 5 ou 0 a 10, né? Porque esse 1 elevado. Na verdade, existem dois padrões muito comuns em instrumentação, que é 1 a 5 volts e outro que é 4 a 20 miliamperes. Nenhum deles começa no zero. Por que isso? Isso é mais uma questão de segurança. Como a gente está falando na interligação de vários instrumentos, né, industriais, estamos falando de controle, a gente quer, né, ou deseja que tenha uma segurança também de equipamentos, processos, pessoas, né, embutidos aí. Então, elevar ao zero significa o seguinte: olha, eu vou transmitir uma informação que 1 volt ou 4 miliamperes é o mínimo daquela grandeza, é o mínimo, né, daquela etapa de funcionamento da máquina. Se eu receber zero, é porque provavelmente houve uma interrupção nesse sinal, ou seja, se o mínimo é 1, abaixo de 1 é porque ou, né, houve um rompimento desse meio de transmissão ou outro problema qualquer. Então, a ideia, quando a gente fala na elevação, né, do sinal de mínimo de uma faixa a ser transmitida, tem segurança envolvida aí nessa ideia. Né? Uma segurança, um valor menor que o mínimo, é indício. Então, a primeira coisa, eu determino o ganho, né? A variação da saída pela variação da entrada, preciso de um ganho de 40. 4 dividido por 100 mil. Então, ajusto o P2, né? P2 está no lugar de RG, de modo que o ganho desse circuito seja 40. Né? Então, depois que eu fiz esse ajuste, ganho em 40, é necessário colocar a entrada no mínimo em 50 mV e ajustar P1 para obter aqui 1 volt. Ou eu posso fazer isso também teoricamente, né? A aproximação teórica aqui, ó. Já que a equação que rege esse circuito é ganho do amplificador U1 multiplicado por V1 menos V2, ou o sinal que entra na não inversora pelo sinal que entra na inversora, se eu desejo 1 na saída, basta utilizar a equação, né? 1 volt, que é o que eu desejo, é igual a 40, que é o ganho que eu determinei, multiplicado por 50 milivolts, que é a entrada no seu valor mínimo, que está em V1, menos o V2, que cabe a mim determinar. Né? A resolução dessa equação nos dá que eu devo ajustar 25 milivolts através do potenciômetro P1 na entrada V2. Então, nesse caso aqui, né, se eu ajustar P2 de modo a obter um ganho de 40 e ajustar P1 de modo a obter, né, 25 milivolts da entrada V2, eu consigo 1 a 5 volts na saída desse circuito. Bom, conversão para corrente é muito comum, né? Sinais de instrumentação ser transmitido em corrente. Então, o que, que acontece? Geralmente, eu tenho, né, o processo, eu tenho o transdutor que transforma a grandeza no sinal elétrico, depois eu trabalho matematicamente esse sinal para uma tensão padronizada. E eu posso tirar, né, dessa saída, desse primeiro circuito desse condicionador, eu posso tirar uma saída em tensão para os circuitos posteriores. E posso transformar essa variação de tensão num equivalente à corrente. Por isso que é muito comum os condicionadores de sinais terem aqui um conversor de tensão para corrente. Aí, né, o meu condicionamento de sinais, o meu condicionador, nos fornecerá duas possibilidades de saída, né, simultâneas.
eu posso ligar algum equipamento que receba sinal em tensão na saída em tensão e um que receba sinal em corrente na saída em corrente. Ambas são relacionadas e ambas são imagem da grandeza. Exemplos de conversores. O primeiro, o mais comum, né? Um amplificador operacional simples. A corrente que passa através de R1 é a mesma que passa na malha de realimentação. Então, a corrente L é igual à corrente que passa por R1, independentemente do valor de RL. Então, minha corrente IL é igual a V1 multiplicado ou dividido por R1. Sendo R1 fixo, a minha corrente só depende do valor de V1. Né? Então, o módulo da minha corrente de saída depende do módulo de V1 vezes o inverso da resistência de configuração. O que a gente tem que ressaltar aqui, né, é que a carga RL está na malha, né, no loop de realimentação, está aqui, olha, no laço de realimentação. A corrente na carga RL não depende, né, do valor de RL. Ela está limitada à capacidade do amplificador operacional, normalmente em torno de uns 20 mA nesse caso, então eu não consigo corrente superior ou muito superior a 20 mA. Começa a conversão a partir do zero, né? VI a partir de zero até o valor limite de corrente do amplificador operacional. Isso é válido se eu não saturar, e é claro, né? Enquanto o meu amplificador está na região ativa, a conversão é linear. No momento que você satura, por mais que você aumente o V1, você não consegue mais obter corrente. Então, você perdeu a conversão. Bom, um exercício para isso, uma proposta, né? uma derivação desse exercício primeiro. Nós transformamos 50 a 150 em 1 a 5, nesse exemplo. Um exercício para transformar, né? Uma variação de 50 a 75 em 1 a 5. E depois transformar a variação de 1 a 5 em 4 a 20. Né? 4 a 20 mA, 1 a 5 volts. Então, o primeiro, transformar, né, primeiro circuito, 50 a 75 em 1 a 5, né, é a mesma sequência anterior. Primeiro eu calculo o ganho total, 4 volts dividido por 25 milivolts, preciso de um ganho de 160. Ok? Depois que eu determinei o ganho, eu tenho que ajustar P2 para obter esse ganho desejado. Pela equação do amplificador de instrumentação, eu sei que RG aqui vai ser aproximadamente 314,5 ohms. Ou eu aplico um sinal qualquer na entrada, né, e ajusto fixo, por exemplo, aí 10 milivolts, e ajusto P2 para obter uma saída que seja 160 vezes maior. Né? Então, se eu aplicar 10 milivolts ali, eu devo obter na saída pelo menos 1,6 volt, né? 160 vezes maior. Do ponto de vista prático, então, eu aplico um sinal qualquer, que não leve o amplificador à saturação, e ajusto P2 para obter a saída, né, igual ao produto do ganho por esse sinal. E, finalmente, eu ajusto zero. Coloco a minha entrada no valor mínimo e ajusto P1 para o valor desejado, 1 volt. Ou posso aproximar através de cálculos, né? A saída 1 volt é igual a 160, que é o ganho, multiplicado por 50 milivolts, que é a entrada no mínimo, menos V2. Daí eu vou encontrar que V2 é aproximadamente 43,75 milivolts. Então eu ajusto em 43,75 milis. Então eu consegui saída de 1 a 5. E para completar, agora a saída de 4 a 20, que foi pedido lá no circuito. A saída de 4 a 20, eu vou colocar um conversor de tensão corrente a transistor. Né? Então, se o ganho aqui, se eu tenho a saída de 1 a 5, o que eu preciso, né? V1, a minha corrente de saída é a mesma corrente que passa por R1. Então, a minha corrente de carga, a resistência de carga, ficará, né, no laço de realimentação,
Então, será ligado entre os terminais aqui da realimentação e, né, 4 volts, que é a variação da tensão, dividido pela variação de 16 mA que eu preciso, me dá o valor de R1. Então, eu devo colocar um R1 aqui de 250 ohms. Com esse R1 de 250 ohms, quando a saída, né, entrar 50 mV, vai sair 1 volt. 1 volt por 250, eu vou ter 4 mA no amperímetro colocado na saída. Quando entrar 75 mV, eu vou ter 5 volts na saída e vou ter 20 mA, conforme desejávamos. Bom, então, como já mencionado, né, conversor de sinal para corrente eu preciso, por quê? Porque em instrumentação, né, eu faço a manipulação matemática dos sinais com intenção. Então, eu uso amplificadores operacionais, basicamente, na eletrônica analógica para isso. Então, eu trabalho, né, na manipulação matemática com sinais de tensão e envio para os receptores, principalmente se for ao longo das distâncias, eu envio em corrente. Por quê? Porque enviar sinal em corrente, ele fica mais imune a ruídos eletromagnéticos e variação da resistência do meio de transmissão. Então, 2 motivos: variação da resistência e ruídos. Então, é comum, como já comentado, né, que os condicionadores me dê 2 saídas. Uma saída em tensão, para aqueles dispositivos que recebem sinal em tensão, e outra, né, saída em corrente, conforme esse modelo. O processamento matemático em tensão, fornecendo a saída em tensão, e essa saída em tensão convertida em corrente para transmissão. O que se deseja de uma fonte de corrente? Né? Fornecer corrente até o limite do seu elemento fixo de saída. Na verdade, seria fornecer qualquer corrente que o, né, receptor exija. Então, na verdade, o ideal seria fornecer qualquer corrente, mas do ponto de vista prático, eu estou limitado, né, ao meu dispositivo de saída. Se for um amplificador operacional, até 20 mA, se for transistor, dependendo dele, né, os mais comuns de baixa potência, até 100 mA. Manter a corrente de saída constante, independentemente do valor da resistência do meio de transmissão, ou seja, mesmo que varie, né, a resistência dos condutores, qualquer ou quaisquer motivos, a corrente tem que ser preservada, a informação tem que ser preservada, então ela fica invariável. E maior imunidade a ruídos, né, eletromagnéticos, quanto mais isso aí, né, menos influência de ruídos na informação eu terei. Então, deseja-se dessa fonte ideal, no caso, né, de transmissão de sinal, alcançar as 3 condições aí. Uma corrente até o limite do receptor, ou seja, uma corrente igual é exigida pelos receptores, uma corrente constante independentemente do valor da resistência do meio de transmissão e um sinal imune a ruídos eletromagnéticos. Com relação a sinais, a imunidade a ruídos eletromagnéticos, fazendo isso aqui, baseado uma análise, né, utilizando aqui uma fonte de ruído, o equivalente Tevna, né, Tevna, da saída de uma fonte de ruído. Então, eu tenho o sinal de ruído, Vs, e tem a resistência de saída, RS, da fonte, ambos no equivalente Tevna. Então, ele entra somando, né, aqui no ponto de transmissão de corrente. O que eu quero dizer é o seguinte, olha, normalmente a resistência de receptores que recebem sinais em corrente, esses receptores têm uma resistência de entrada baixa, né, um amperímetro. A resistência de entrada tende a 0. Né? Porque senão a DDP, se essa resistência de entrada for alta, a diferença de potencial entre os terminais dela será alta, por menor que seja a corrente, né? A DDP entre os terminais é o produto da resistência pela corrente. Então, quanto maior essa resistência, maior a diferença de potencial entre os terminais dela. Então, o que se espera de um elemento, né, de um componente, de um circuito que receba sinal em corrente é que tem uma baixa resistência de entrada.
E fonte de ruído, normalmente, ela é de baixa potência, ela não executa trabalho, né? Então, a resistência de saída é muito alta, porque a corrente, a potência é baixa. Então, olha, a resistência de saída muito maior que a resistência de entrada. Como resultado, essa parcela de ruído praticamente fica na resistência de saída da fonte de ruído, né? Se a gente executar aqui o divisor de tensão, né, formato VS, RS, RE, a parcela de sinal em cima de RE é desprezível. Ok? Então, né, essa figura mostra a equivalente térmica da fonte de ruído, no qual VS é a tensão de ruído, RS é a saída, a resistência de saída da fonte de ruído. Como essa resistência geralmente é elevada, porque essa fonte não executa trabalho, né, é de baixa potência, ela é muito maior que a do receptor, porque dispositivos que recebem corrente têm resistência de entrada muito baixa. Então é de se esperar que toda parcela de ruído fique contido na própria resistência de saída da fonte, interfira pouco no sinal, né, a ser recebido. Então, transmissão à corrente tem uma certa imunidade a ruídos eletromagnéticos. Alguns exemplos, né, um transistor, olha só, a corrente, se a resistência de carga, né, está ligada aqui, ó, em série com o coletor, né, a corrente de coletor é o beta do circuito vezes a corrente de base, aproximadamente, só que a corrente de base não depende de RL, a corrente de base só depende, né, da tensão de entrada VI, do VBE do transistor e pronto, e de RI. Né? Então a corrente de coletor, ó, é o HFE ou beta do transistor vezes a corrente de base. A corrente de base é tensão de entrada menos a tensão base emissor dividido, né, pela resistência de base. Então, nessa configuração, a corrente de saída independe de RL, mesmo que a gente mude esses condutores, mude essa resistência RL, não muda, a corrente não muda, porque não depende de, né, da resistência colocada em questão. A corrente de saída é limitada pela capacidade do transistor, então o máximo que eu vou obter aqui é uns 100 mA. A conversão só começa a partir de 0,7, então ele não é perfeitamente linear, que não começa no zero, né? Então já tem uma limitação aí. RL não está diretamente relacionado ao terra, está na malha de coletor. E a conversão só é válida enquanto o transistor estiver trabalhando na região ativa. Mais 3 circuitos usando o amplificador operacional como referência. Né? No primeiro, repare, a corrente de carga só depende de V1, tensão de entrada e R1. No segundo, a corrente de carga só depende de V1 e R1 também. Repare, configuração inversora, configuração não inversora. A corrente de carga depende apenas de V1 e R1. Essa configuração aqui é subtrator com realimentação negativa e positiva, né? Predomina a negativa no caso. Mas a corrente L é fruto de V1 sobre R1 simplesmente. Conversão direta a partir do zero, né? Então, nos 3 circuitos, a corrente de saída independe do valor de RL. Nos 3, a corrente de saída é limitada pela capacidade do amplificador operacional, porque é ele que fornece a corrente de saída. Nos 3, a conversão ocorre a partir de zero. Nos 3, a conversão só é válida se o amp-op não saturar, ou seja, estiver na região linear. E apenas esse terceiro circuito que RL está relacionado ao terra. Né? RL relacionado ao terra. Nos outros 2 está no loop de realimentação. E existem mais 2 arranjos. Né? Quando você deseja aumentar a capacidade de corrente, você tem que associar um transistor ao amplificador operacional. Então é o caso aqui do circuito 1, 2 e 3. Todos têm transistores associados. Então nos 3, ó, se você olhar, a corrente de carga independe de RL. Repare, R, né, a corrente IRL é entrada sobre R1. A corrente IRL é tensão de alimentação, que é constante, menos a tensão de entrada, é V1 sobre R1. Nesse caso último, a corrente que passa pela carga
V1 sobre R1. RL não interfere em nenhum, né, dos circuitos. Há de se observar que a corrente saída é limitada pelo transistor, né? Toda a corrente de saída IRL passa coletor-emissor, né, do transistor e emissor-coletor de T2. A conversão feita para variações começa a partir do zero, né? Não tem um problema inicial da primeira configuração que o VBE influenciava, que já passa a ser a partir de zero. Nos circuitos 2 e 3, a carga tem seus terminais ligados ao terra do circuito. Então, no circuito 2 e 3, a carga é ligada ao terra. No circuito 2, a corrente varia inversamente com a tensão. O aumento da tensão de entrada implica numa diminuição da corrente. Na verdade, esse circuito 2 nem será utilizado como conversor VI, não. A ideia é que esse circuito 2, juntamente com o circuito 1, olha, o circuito 2 recebendo o comando do circuito 1, né, que ele passe a fornecer uma corrente a partir do zero, uma relação direta de transformação, né, e tendo um lado de RL aterrado. Então, na verdade, esse circuito 2, ó, ele é usado recebendo, né, o sinal de coletor do circuito 1 para, né, obter uma conversão direta a partir do zero com a carga referenciada ao terra. Isso é válida se os amplificadores, os seus transistores não saturarem, né? Os dispositivos têm que trabalhar na região ativa. Bom, a dedução das equações estão mostradas aqui, né? Eu acho que não é necessário esse comentário, mas aqui nós sabemos, mas rapidamente, só para desencargo de consciência, como a impedância de entrada é infinita e existe o curto-circuito virtual entre entradas inversora e não inversora, a corrente de entrada é a mesma que passa em RL. Né? Então, a corrente de entrada é a mesma do elo de alimentação. Nesse caso, então, a corrente L é a corrente R1, que é V1 sobre R1, não depende de RL. Na configuração não inversora é a mesma coisa. A corrente, né, a tensão que entra na não inversora aparece no terminal inversor. Então, a corrente que passa por R1, ó, para a resistência R1, é V1 em relação ao terra, que é a mesma que passa por RL. Então, também não está referenciada ao terra. E nesse circuito 3, nesse arranjo 3, aí tem que fazer uma associação, né, de sinais, mas sempre o mesmo princípio. A corrente que passa para R2 é a mesma, né, que passa no elo de realimentação negativa. Então, em 1 é igual a I2. Então, olha só, V2 menos VA tem que ser igual a VA menos, né, V2 menos VA sobre R2, tem que ser igual a VA menos VO, né, atenção na saída do operacional, output, VA menos VO também sobre R2. Então, V2, né, trabalhando essa equação, V2 é 2VA menos VO. E depois, né, agora olhando o lado da realimentação positiva aqui, ó. A corrente L, a corrente que passa pela carga, é a somatória de I3 e I4. I3 mais I4. Porque nada entra no operacional, porque a impedância de entrada dele é muito grande, né? I3 mais I4. Então, IL é V1 menos VB sobre R1, que está no nó de R1, mais VO menos VB também sobre R1. Então, é necessário, né, essa equivalência R1 de resistências R1, R1, R2, R2, né? Então, VO menos VB sobre R1. Então, resolvendo a equação, ó, IL, VB, IL vai ser V1 menos 2VB mais VO sobre R1. Então, IL é igual a V1 menos 2VB mais VO sobre R1. Só que, né, então, menos 2RB, menos 2VA, trabalhando a equação ainda, menos 2VB igual a menos 2VA é igual a menos V2 menos VO. Estou dizendo o seguinte, daqui, ó, V2 é igual a 2VA menos VO. Trabalhando essa equação, eu vou ver que 2VB é igual a 2VA.
que é menos V2 menos VO, né, a correspondência. Substituindo em L, eu vou obter que L é V1 menos V2 sobre R1. V1 menos V2 sobre R1. Se eu aterro, por exemplo, V2, né, se eu aterro V2, faço ele igual a zero e L é V1 sobre R1. Então, o que é importante nessa dedução, né? Falando da malha de realimentação negativa, eu vou encontrar que V2 é 2VA menos VO. Analisando a malha de realimentação positiva, eu vou enxergar, né, que L é V1 menos 2VB mais VO sobre R1. Dessa igualdade, V1 menos 2VB mais VO, igualando, né, igualando o numerador de L com V2, da malha de realimentação, né, eu tenho que L é V1 menos V2 sobre R1, que é a equação geral, né? Mas eu trabalho com um deles, com o V2, no caso aterrado. Com o V2 aterrado, ele é igual a zero. Então, IL é V1 sobre R1. Conversão direta a partir do zero, né? E carga referenciada ao terra. E nos outros circuitos, né, continuando a dedução, nesse primeiro caso aqui, para aumentar a capacidade de corrente, V1, realimentação negativa através da junção base-emissor. Então, VA é igual a VB. Então, VB está no terminal de coletor, de emissor do transistor, né? Então, aqui, ó, VA é igual a VB, que é igual a V1, que é igual a VC. A corrente 1 é igual a corrente através do emissor, que é igual a corrente através do coletor, né? Fazendo essa consideração que a corrente de emissor é igual a de coletor, é igual à mesma corrente que passa por IL, que é igual a VC sobre R1, onde VC é igual a VI, né? Então, a corrente L é igual a VI dividido por R1. Repetindo, né? Realimentação negativa através de base emissor. Então, VB é igual a VA. Então, VB, né, que é igual a VC, ó, no terminal de R1 nós temos VC, que é igual a VB, que é igual a VA, que é igual a VI. Então, eu tenho VI no terminal de R1. VI dividido por R1 é a corrente I1. Não passa corrente na entrada inversora por causa da impedância infinita do amp-op. Não é isso? Como resultado, a corrente I1 é a mesma corrente no emissor do transistor, que é praticamente a mesma corrente do coletor, principalmente se o beta do transistor for muito elevado, é igual à corrente que passa pela resistência. Então, a corrente que passa pela carga, pela resistência RL, né, resistência de carga, a corrente de carga não depende de RL. A mesma análise, realimentação negativa, então V1 é o mesmo VA, que é o mesmo VB, que é o mesmo VE. Então, em 1 é VCC menos VE, ou VCC menos VI. Então, IL é VCC menos VI dividido por R1, é a corrente 1. Essa corrente que entra no emissor é a mesma que passa pelo coletor, é a mesma que passa pela resistência, então é a mesma IRL. Então, a corrente através da resistência RL, a corrente de carga IL, é VCC menos V1 sobre R1. De novo, não depende da carga. E o último arranjo, né? VD. Eu sei que VA é igual a VB, igual a VC, igual a V1. Eu sei que 1, né, é igual a corrente I1, que é igual a V1 sobre R1, que é igual a corrente 2. Eu tenho a tensão VD, nós já vimos que VD é igual a VCC menos VD sobre R2, né? Que é a mesma tensão VE, que está no terminal inferior aqui de R3. Então, o que eu tenho entre os terminais de R3? VCC menos VE, que é igual a VCC, né, menos V1.
Então, eu tenho aqui, ó, VCC no lado superior de R3 e no lado inferior VCC menos R1. Então, a diferença de potencial sobre R3 é igual a V1. V1 dividido por R3, se R3 for igual a R2 for igual a R1, né? V1 dividido por R1 dá corrente 3 igual a corrente 1. Então, a corrente 3 é igual a corrente 2 é igual a corrente I1, que é igual a corrente L, que é igual a V1 sobre R1. Então, o valor de L é V1 sobre R1. Por quê? Porque VA é igual a VB, que é igual a VC. Então, I1 é V1 sobre R1. Essa mesma corrente 1 passa por R2, então a diferença de potencial sobre R2 equivale ao produto I1 vezes R2. Se R2 for igual a R1, a diferença de potencial em cima de R2 vai ser igual a V1. No terminal, em um lado de R3, nós temos VCC, no outro lado de R3, nós temos VCC menos R1, menos V1, desculpe, VCC menos V1. Então, a diferença de potencial em cima, sobre os terminais de R3, é VCC menos R1 é V1. Então, entre os terminais de R3, eu tenho uma diferença de potencial igual a V1. Se R3 for igual a R2, que for igual a R1, eu tenho V1, então, eu tenho a mesma corrente, né? V1 dividido por R1. Eu tenho a mesma corrente que passa por R1, que vai ser a mesma que passa por RL. Então, IL é V1 sobre R1, independente de RL. Então, esses dois arranjos, né, dos transistores é apenas para colocar a carga referenciada ao terra. E baseado nisso, duas atividades. Uma para analisar o comportamento do circuito em função da variação da resistência de carga e, em função dessa variação de resistência, explicar por que esse segundo caso não é considerado um conversor VI. E duas atividades para fazer a condicionamento matemático do sinal e depois a conversão dele para a corrente. Valeu? Esperar vocês resolverem esses dois exercícios para a gente comentar a solução conforme o nosso modus operandi das atividades. Valeu, pessoal. Boa diversão aí.